O que faz uma pessoa enriquecer? E eu tenho certeza que essa é uma pergunta muito importante para você. Porque talvez a resposta dessa pergunta possa fazer você abrir os olhos para um caminho diferente do que você está seguindo hoje. Ou talvez para confirmar que o caminho que você está seguindo é o correto. E aqui eu não estou dizendo que existe um caminho só, não. Existem vários. Existem os bons, existem os certos, existem os errados. E hoje a gente vai conhecer um deles. E para começar, eu queria que você me respondesse 3 perguntas. E eu preciso que você me responda elas aqui nos comentários, porque aí a gente consegue saber o que vocês estão pensando. Beleza? Vamos lá. A primeira delas. Quanto dinheiro você prefere? Ter 10 mil ou 1 milhão? O que você quer? Segunda pergunta. E se esse milhão fosse em moeda do Paraguai? Isso daria em guaranis, né? Guarani do Paraguai. Isso daria mais ou menos uns 164 dólares. Sabendo disso, você mudaria a sua escolha? Responde aqui. E aí vai a terceira pergunta. E se esses 10 mil não tivessem sido ganhos de forma honesta? Você mudaria sua resposta anterior? Porque, no caso, esse dinheiro teria vindo de maneira ilícita. E aí, qual que é a sua resposta? Deixa aqui nos comentários. Então, eu fiz essas perguntas porque é importante que a gente entenda que nós não podemos ser tão simplistas. Isso é, ficar no pensamento primitivo. Nós precisamos ir além, buscar o segundo passo, o pensamento secundário. Porque quando o nosso pensamento ele é simplista, nós seguimos as massas. E nós não queremos isso. Nós estamos buscando mais. A gente está buscando ser parte dos 10% que pensam diferente e que são ricos. E esse vídeo ele vai ser dividido em 3 partes. A primeira delas, ficar rico é questão de sorte. O que de fato transforma uma pessoa em alguém rico? E aí eu vou listar 5 comportamentos que, na minha opinião, no nosso pensamento aqui, realmente fazem alguém se tornar rico. E antes da gente começar, eu preciso de um favor seu. Dá um like aqui e se inscreve no canal. Assim, o YouTube vai saber que esse vídeo está ajudando as pessoas e aí ele vai distribuir para mais gente. Não custa nada, é só clicar. Ajuda muito o nosso canal. Valeu? De acordo com a Forbes, agora em 2026, a mais atual, essa é a lista com as pessoas mais ricas do mundo. Disparado a gente vê que é o Elon Musk, né? Ele tá... nem vou comentar aqui. Mas pensa comigo. Você acha que esses caras dessa lista aqui, eles tiveram sorte para chegar onde eles estão? Ou foi na raça, ralando muito, por mérito? Para pensar. O primeiro ponto é o seguinte. Sim, eles tiveram sorte. Mas a sorte, ela não conta toda a história. O Jeff Bezos, por exemplo, ele teve a sorte de ter criado o Amazon na época certa, no momento de popularização da internet. Se ele tivesse pensado nisso lá na década de 50, você acha que isso daria certo? Se ele vivesse na década de 50, onde não tinha internet. Ou se ele vivesse num país que não tivesse as oportunidades que os Estados Unidos deram para ele, do mercado. Talvez ele nem estaria nessa lista. Quando você está no lugar certo, na hora certa, isso é o que nós chamamos de sorte. Mas ela não vem à toa. Você precisa estar preparado para ela. É claro que quem nasce num país com mais oportunidades, ou que nasce em uma família rica ou de classe média, tem mais chance de vencer, de ficar rico, do que quem nasce na favela, que nasce no interior do Brasil, ou que nasce num país pobre, que não dá oportunidades para ninguém. Percebe? A gente aqui da Dalunk, eu e a Daniele,
nós tivemos sorte. Nós nascemos em famílias de classe média. Nós tivemos a oportunidade de estudar, oportunidade de conhecer culturas diferentes, pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. Mas dizer que todas essas pessoas da lista, elas ficaram ricas somente porque elas tiveram sorte, é uma mentira ou é uma meia-verdade? Então, vamos tirar essa ideia da sala. Sabe por quê? Porque sorte é um padrão. Ela tem que acontecer. Se você não fizer a sua parte, a sorte ela não vai te ajudar. Ponto. Simples assim. Então, o que você precisa entender é o seguinte: ficar rico é puramente sorte? Não. Algumas pessoas têm sorte em níveis diferentes. Mas o mais importante é o quanto você está preparado para ela. E aqui vai um outro ponto. O mundo é justo? Não, não é. Não é justo e ele nunca vai ser. Então você tem que aceitar a realidade. Mas você tem que fazer algo com ela. Alguma coisa em relação a isso. E quando você faz isso, você vira a chave. Você muda de lado. E você dá chances para a sorte te ajudar. E aí a gente entra na segunda parte desse vídeo. O que é esse algo que você tem que fazer? E eu até já comentei no começo desse vídeo. Pensar além. Não ser medíocre. Não ser mediano. Não pensar como a média das pessoas. Existe um tipo de pensamento que a gente chama de pensamento em segundo nível. Eu vou dar um exemplo aqui. Pensa o seguinte. Vamos supor que você está passeando, você está de férias, e aí você está num lugar onde tem muito hotel de luxo, muita gente usando com carros de luxo, casas caras. E aí você passa por uma casa, uma mansão, e você olha, nossa, que casa bonita, que casa deve ser cara, né? Pois é, esse é um pensamento de primeiro nível, pensamento primitivo. O pensamento de segundo nível é assim: caramba, quem que é o dono dessa casa? Como que essa pessoa conseguiu comprar essa casa? O que ela fez para conseguir comprar essa casa? Percebe a diferença? Você foi além. Você está buscando uma resposta. Você não está simplesmente falando o que é óbvio. Percebe? Pois é. Quando a gente pensa assim, as oportunidades elas ficam mais claras. E isso serve para qualquer decisão que você vai tomar. Seja ela pessoal, seja financeira ou profissional. A maioria das pessoas elas sempre param no pensamento primitivo. Isso é, um pensamento raso, simplista. Olha que carro legal. Nossa, que casa grande. Nossa, que relógio caro que você tem. E fica nisso. Então, você precisa sempre buscar o pensamento em segundo nível. Ah, como é que essa pessoa comprou esse negócio? Ah, como? Qual que é o nome dessa pessoa? O que ela faz da vida? Como que ela chegou lá? Como que ela teve condição de comprar um iate? Como que ela teve condição de ter essa empresa? Você começa a pensar diferente. Você começa a buscar respostas. E agora, eu vou listar 5 comportamentos que, na minha humilde opinião, fazem as pessoas serem ricas. Bora lá? Se você quiser anotar, pode até anotar. Primeira delas, trazer a sorte para o seu lado. Isso se chama convexibilidade. O que é isso? Quando você... como é que você atrai a sorte para você? Você tem que estar no lugar certo, na hora certa, mas você tem que estar preparado para ela. Como é que a gente se prepara para isso? O seu ciclo de amizades, o lugar que você frequenta, o conhecimento que você tem, tudo isso, quando você junta essas coisas, quando você se prepara, quando você tem conhecimento, quando você busca conhecimento, quando você começa a aumentar o seu círculo de amizades, quando você aparece para as pessoas, a sua chance da sorte bater na sua porta
ela aumenta demais. Isso é um fato, beleza? Segundo comportamento, o medo ele existe, mas ele não deve te paralisar. E aqui cabe uma explicação. O que acontece? O medo ele faz parte da gente, beleza? A gente tem medo em menor e maior grau. E quando a gente, por exemplo, eu não consigo falar em público, eu não consigo conversar com as pessoas, eu sou tímido, beleza. Quando você deixa o medo tomar conta de você, você fica paralisado, você não consegue realizar nada. Então o que você tem que fazer? Mesmo com medo, você tem que ir lá e fazer o que precisa ser feito. Que seja falar em público, que seja dar uma aula, que seja conversar com as pessoas, que seja interagir com outras pessoas. Porque nós somos seres sociais. A gente precisa interagir com outras pessoas. Só assim a gente vai dar chance para a sorte aparecer para a gente. Percebe? O terceiro comportamento. Não confundir facilidade com felicidade. O dinheiro, ele não traz felicidade plena. Ele é só um instrumento para você alcançar a felicidade. Ele não é o fim, ele é o meio. E muita gente, a maioria das pessoas, elas têm certeza que o dinheiro é o fim. Que se elas tiverem dinheiro, elas vão ser felizes. O dinheiro não é o dinheiro que vai te fazer feliz. Ele vai te ajudar a trazer a felicidade. Percebe? Ok. E o quinto e último comportamento. Sacrificar o presente. A maioria das pessoas, elas preferem viver o presente sem pensar no futuro. E aqui vai um disclaimer. Você não precisa sacrificar tudo. Mas, para ter sucesso lá na frente, o sacrifício de parte do seu presente vai pagar os dividendos lá no seu futuro. Só faz sentido sacrificar o presente até o ponto que ele não te deixe sem futuro. Tudo é no equilíbrio. Percebe? Beleza. Se você chegou até aqui, parabéns para você. Você já entendeu o que é que você precisa fazer para mudar de vida. E se você quiser dar mais um passo, o programa Saindo do Caos é o caminho que você tem que seguir. 90 dias que nós vamos te acompanhar para você controlar suas finanças, eliminar os seus gastos, criar reserva e criar a fundação para buscar a riqueza que você quer. Na descrição tem um link com questionário para você entender onde é que você está. Até o próximo vídeo, a gente se vê.